Vamos agora para o segundo segmento de entrevista no programa na manhã desta quinta-feira e com alegria recebendo aqui nos estúdios Caderode da Bitcom TV, o Ricardo Fabres de Abreu, ex-vice-prefeito de Caxias do Sul. Ele está aqui como um conhecedor também da questão política da nossa cidade, pela caminhada política, até uma caminhada meteórica dentro da política de Caxias do Sul também. Mas enfim, para tecermos uma avaliação, falarmos do cenário político que atravessa Caxias do Sul, quem sabe o estado, o próprio Brasil também. Fabres, prazer te receber aqui nos estúdios, bem-vindo, que bom te reencontrar aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu em conhecer aqui a Bitcom TV e estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, e aí, a questão, o cenário político de Caxias do Sul, pior não poderia ser? Não, eu não diria isso, porque sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Mas realmente nós estamos passando por um momento complicado, um momento difícil. Acredito que é uma percepção praticamente unânime nos mais diversos segmentos da sociedade. Espantosamente, eu poderia dizer, independentemente até de espectro político que a pessoa pertença. Vocês observem que, independentemente de ser um grupo dito de direita ou de esquerda ou de centro, se bem que esses prismas estão muito confusos, muito misturados hoje em dia, mas independentemente disso, independentemente de partido político até, é unânime que Caxias precisa voltar ao seu estado normal. O estado normal de Caxias, que eu me refiro, é um estado de pujança, de crescimento, de desenvolvimento social, cultural e econômico. Isso, infelizmente, não está acontecendo. Isso, nós tivemos uma queda muito acentuada nesses últimos anos, queda da qual eu, infelizmente, fiz parte, e esperamos que isso mude. Isso tem que mudar e mudar rápido. Inclusive, a gente percebe muitas manifestações de lideranças da nossa região de Caxias do Sul e da região demonstrando a preocupação com o momento político que vive Caxias. O momento que Caxias vive, o presidente da SIC declarou nesta semana de que é o pior momento que Caxias do Sul vive. Ontem eu ouvi uma entrevista concedida a uma emissora de rádio de Farroupilha do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, e ele disse que Caxias do Sul está triste, Caxias do Sul está perdida. O que foi que aconteceu, Fabres, nesse cenário político que degradou a cidade a esse ponto? Hoje mesmo eu ouvi uma entrevista do ex-prefeito, Dr. Alceu Barbosa Velho, em outro veículo de comunicação, usando o termo humilhado. Caxias é uma cidade também humilhada. Usou esse termo, perfeito. O que eu poderia dizer? O que há é um desgoverno, uma ausência de governo. Eu não tenho a menor dúvida, pela proximidade que eu tive, pelos contatos que eu ainda tenho dentro da administração municipal, que simplesmente o nosso atual prefeito, ele abandonou, ele não está governando. A cidade está sem governo. Provavelmente, se você for agora na prefeitura por uma questão urgente e necessitar falar com o prefeito, ele não vai estar lá. Provavelmente, a próxima pessoa na linha de sucessão, que é a procuradora-geral, não vai estar lá. E a Câmara de Vereadores, que deveria participar do governo por força de lei, ela foi excluída desde o começo. Por vontade do governo? Por vontade da administração municipal, do Poder Executivo. Era uma insistência minha quando nós vencemos a eleição. Logo no primeiro ano de governo, em 2017, quando eu ainda conversava, quando era possível ter diálogo com o prefeito, eu dizia: prefeito, nós ganhamos sozinhos. Por uma forma, aconteceu. Até hoje é um pouco inexplicável, mas era o momento, era o anseio da população, as propostas foram aceitas pela população e nós fomos eleitos. A população simpatizou com as propostas? Simpatizou com as propostas. Foi dito o que a população queria ouvir. Mas não foi feito o que a população queria? Nada. Foi feito nada. Isso não sou eu até não teria tanta isenção de ânimo, sabida a minha animosidade e meu antagonismo com o prefeito, pessoal e político, isso é sabido por todos, mas eu peço que cada um de vocês faça uma análise pessoal dentro da sua vida.
do seu círculo de amigos, do seu círculo social, das suas atividades econômicas, do seu trabalho, e vocês vão provavelmente chegar a essa conclusão, salvo se é alguém que se utiliza nesse momento e recebe recursos da prefeitura, no caso, comissionados, parentes de comissionados ou contratados pela prefeitura, que obviamente não vão fazer esse tipo de comentário. Mas veja bem, voltando ao tópico que tu me perguntaste, eu disse para o prefeito, nós ganhamos sozinhos, mas nós não vamos governar sozinhos. É um partido de pouca expressão em Caxias do Sul, somos duas pessoas do mesmo partido, tem um ônus, mas tem um bônus. Tem um bônus, mas tem um ônus muito grande também. Nós precisamos criar um governo de coalizão. Quando eu me refiro ao governo de coalizão, quando eu me referia, é ouvir os vereadores, porque os vereadores têm muita representatividade. Eles são as pessoas que de fato representam a população. A Casa do Povo é a Câmara de Vereadores. Acredito que até o prefeito deveria saber isso, porque foi vereador, né? Por 2 mandatos. Ele deveria saber disso, tanto que ele utilizava muito bem na época a tribuna e o discurso lá. Ele sabe o impacto que tem a Câmara de Vereadores. O Executivo, ele tem que, como o próprio nome diz, executar e governar, realizar materialmente e dentro dos planos de governo. E naquela época eu disse, nós não vamos conseguir governar sozinhos. Eu tenho não cheguei a falar diferentemente dele, que não tinha, mas eu tenho um bom relacionamento com praticamente todos. Não há um vereador que eu não conheça, que eu não tenha conversado, não que eu tenha uma relação de amizade, mas que eu não tenha alguma proximidade que me permita chegar e conversar qualquer assunto. Abrir o diálogo. Abrir o diálogo. Eu me proponho como interlocução do Executivo com o na Legislativo. Câmara, exatamente. Eu farei isso. E aí a tesoura passou. Imediatamente, quase. E nós temos que conversar para fazer... Quando eu me referi a governo de coalizão, não é dar espaço no governo, nomear secretarias, é ouvir essas pessoas, quais são as demandas que ele tem. E eu sempre disse para o Daniel, ouvir não significa fazer necessariamente concessões, mas a gente tem que ouvir as pessoas. Carlos Fabris, você se arrepende de ter concorrido com o Daniel Guerra? Não, de maneira nenhuma. Eu não me arrependo porque foi uma oportunidade única. Sim. Como até foi dito agora no início, eu nunca havia concorrido a nada. Para não mentir, uma vez eu concorri a síndico do meu prédio e perdi a eleição para síndico, fazendo essa brincadeira. Então vocês imaginam, isso foi muito tempo, né? Deu briga na eleição, foi um horror. Mas enfim, eu nunca tinha concorrido a nada. Já sem ter passado por qualquer tipo de secretaria, por qualquer atividade política, porque servidor público eu sou há décadas, mas atividade política... A faceta política não. A faceta política não. Eu já fui alçado por voto popular ao cargo de vice-prefeito de Caxias do Sul, o que é uma coisa que me orgulha muito, porque eu sou caxiense de 5ª geração. Então, não tem como uma pessoa se arrepender, é impossível de se arrepender de ter sido eleito vice-prefeito da minha cidade. Eu tenho muito orgulho disso. Eu lamento. Eu tenho frustrações de não poder ter desenvolvido o que me foi prometido durante a campanha que eu desenvolveria se eleitos fôssemos. Pois é, uma das questões que lhe motivou também a ingressar na vida política, e lembro disso de uma entrevista que me concedesse um outro veículo de comunicação, também foi a sua necessidade, a sua visão de trabalhar com a questão da segurança pública. E a gente sabe que a segurança pública ela é cada vez mais vital na própria sociedade. O que se pode falar da segurança pública aqui em Caxias do Sul? Se fez alguma coisa, não se fez nada? É um cenário também preocupante? Se fez destruição, se diminuiu a segurança pública de Caxias do Sul. A segurança pública, e até agradeço ter tocado nesse tópico específico, foi uma condição, praticamente uma exigência que eu coloquei ao então vereador, ao candidato, quando fui convidado a concorrer na chapa para vice-prefeito. Eu conversei com ele e disse bem claro, Daniel, se nós formos eleitos, eu quero deixar uma coisa muito clara, né? Eu não vou me submeter a ser o que se chama de vice-prefeito decorativo.
eu não vou me limitar a funções de comparecer a reuniões ou jantares que tu não está disposto a ir e cortar fita de inauguração. Se nós formos eleitos, eu exijo ter uma participação ativa na administração, por delegação, então, do prefeito, por decreto, e essa participação ativa deve ser na área de segurança pública, que envolve trânsito também. A minha visão, eu tinha uma visão de unir as secretarias de trânsito e de segurança pública numa secretaria de ordem pública, né? Porque eu acredito que as tarefas são muito afetas, à exceção da parte de proteção social, que está na Secretaria de Segurança Pública, que eu creio que seriam melhor atendidas na Fundação de Assistência Social, Sim. na FAS. Mas, enfim... Um reagrupamento. Um reagrupamento. Se eu quero coordenar, eu não tinha, diferentemente do que se fala, eu não tinha pretensão nem ambição de ser secretário de Segurança Pública. Essa conversa surgiu na época porque nós não tínhamos uma pessoa para colocar, a pessoa perfil, a pessoa que nós havíamos convidado inicialmente declinou, e isso depois resultou que conseguimos o Dr. Malman de Porto Alegre, que é uma pessoa por quem José eu tenho, Francisco Malman, que é uma pessoa com quem eu tenho grande estima e me relaciono muito bem, e esse problema foi resolvido. Na época eu disse, olha, se nós não conseguirmos ninguém nesse momento, não vamos nos apressar. Eu fico ali 1, 2, 3 meses, né? Supro essa necessidade, até porque não tem nenhum constrangimento depois eu retornar, sair, porque afinal de contas eu sou o vice-prefeito e hierarquicamente acima dos secretários, não haveria nenhum, colocou e tirou. Seria essa forma. E imediatamente, não imediatamente, mas essa promessa não foi cumprida. Me foi prometido na época, sim, a segurança pública tu vais coordenar. Por motivos que não foram explicados, no começo de 2017 eu comecei a trabalhar em segurança pública. Fiz diversas viagens ao exterior, aos Estados Unidos, por conta própria. Buscando projetos, convênios no estado de Indiana, que a facilidade é que é estado irmão do Rio Grande do Sul, fizemos isso. E tudo estava andando muito bem. Naquele momento eu fui procurado pelo prefeito e ele disse que preferia que eu não desenvolvesse, que eu não participasse das operações junto com a guarda, com a brigada militar, com a polícia civil, porque seria perigoso, alguma coisa assim. E eu disse, Daniel, eu não posso desenvolver projetos sem ver da forma mais próxima possível a realidade desses profissionais. Eu tenho que estar junto para ver a realidade deles. Eu não posso elaborar fórmulas de segurança pública simplesmente sentado atrás de uma mesa. Né? Infelizmente, esse antagonismo, ele escalou até o momento que ele me chamou e disse que ele me proibia de ir nas operações de segurança pública. Quando ele fez isso, eu disse, olha, eu até agradeço, mas tu não está em posição de me proibir de fazer nada. Eu sou vice-prefeito eleito também, nós não temos hierarquia. Então, eu até agradeço a tua preocupação, mas eu vou continuar indo. E aí, os problemas... As animosidades aumentaram muito. Subiu a temperatura. Exatamente. Bom, até para concluirmos, teríamos muitos assuntos, né, Ivan, mas eu quero proporcionar uns minutos finais, deixar à vontade para o Dr. Ricardo Fabris Abreu também. Se tem mais alguma coisa, com certeza teria de comentar desse cenário político de Caxias do Sul. Enfim, fique à vontade. Me preocupa muito vendo, eu moro em Farroupilha, mas sou caxiense por nascimento. Me preocupa muito a situação em que Caxias do Sul está, porque o próximo prefeito que vier pela frente terá que ser um prefeito de reconstrução da cidade de Caxias do Sul. Nós temos em Caxias do Sul um afastamento muito grande das associações, das entidades, das lideranças da nossa comunidade. Foi feito um rasgo. Se rasgou, alguém vai ter que juntar isso. E a gente sabe que juntar tudo isso de volta não vai ser fácil. As considerações finais. Não vai ser fácil, infelizmente. Como bem falaste no início desse programa, nós ouvimos e escutamos críticas duras do presidente da SIX, Ivanir Gasparim. Então, vocês imaginem o ponto que isso chegou, porque naturalmente a SIC é uma organização discreta.
ela não se envolve de uma maneira tão direta, tão contundente nesses assuntos políticos, mas isso ocorreu ineditamente há poucos dias do presidente Ivanir Gasparim. Hoje nos jornais também nós temos uma crítica do Dr. Godoy, sim, defendendo o Dr. Ivanir, pois não. Me permita, doutor Ricardo, eu acompanho desde maio, todas as segundas-feiras, eu faltei uma segunda-feira às reuniões do almoço da SIC aqui em Caxias do Sul. É rara a reunião almoço da SIC que o presidente Ivanir Gasparim não chama a atenção de alguma questão com a municipalidade. Ou é cobrança, ou o município, enfim, machucou muito a classe empresarial, a conduta que a administração municipal procedeu para a mudança da região turística Uva e Vinho para a região das Hortênsias. A que veio até agora foi o que colocou o presidente Ivanir Gasparim. Nem entrei nesse absurdo da questão da... Eu acredito, veja bem, mais adiante se vai descobrir que essa questão de hortênsia, uva e vinho há interesses econômicos. Isso vai ficar claro, mas isso seria assunto para uma outra entrevista. Há interesses econômicos atrás disso. E não só da questão da SIC, que seria a direita, o empresariado, mas também do lado popular. É uma coisa inédita que essa administração conseguiu ser criticada, e fortemente criticada, tanto como o Ivanir Gasparim, que representa o forte empresariado de Caxias do Sul, como por o Valdir Walter, presidente da UAB, que reúne os bairros populares e a população mais necessitada de Caxias do Sul. Isso é inédito. Normalmente, um prefeito ele tem uma inclinação, então, se preferem, ele é mais popular, mais de esquerda, não, ele é mais empresarial, mais de direita, mas esse atual consegue comprar briga com todo mundo. E, olha, sinceramente, isso para mim careceria até de uma avaliação clínica, isso não é normal. Mas, enfim, estamos onde estamos e temos que torcer, não só torcer, temos que trabalhar e nos esforçar para que Caxias volte a ser o que era e melhore, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. O próximo prefeito vai ter trabalho, mas vai resolver. Fabris, o governo Guerra teve algum ponto positivo, na sua opinião? Ponto positivo? Veja bem, tem. O governo Guerra, não temos notícias, não se envolveu em nenhum escândalo de corrupção. Isso é um ponto positivo. Mas também não é mérito, porque nenhum dos prefeitos que o antecederam, nós nunca tivemos em Caxias, nenhum caso de corrupção, de se descobrir que houve desvio de verbas ou qualquer coisa dessa natureza na administração. Que, aliás, também não sabe que ninguém nunca tenha feito uma acusação ou uma insinuação desse tipo, também não creio que seja o caso. Felizmente, isso para mim é um ponto positivo. Agora, um ponto positivo que a gente se obriga a ressaltar, que nada mais é do que uma obrigação de qualquer governante. Quer dizer, tu tem que qualificar como positivo uma qualidade que é uma obrigação de qualquer político, não sei se é tão positivo assim. Você pretende voltar para a política no ano que vem? A princípio não. Eu voltei para o meu trabalho, eu tenho muitas atribuições, tenho projetos, nós estamos num período de muitas modificações na Justiça do Trabalho como um todo, e não tem essa intenção, não, no momento. Te arrependes de ter renunciado ao cargo de vice-prefeito? Não me arrependo de maneira alguma. Não me arrependo porque eu resisti até onde foi possível, né? Há momentos em que tu tem que te despir da vaidade, não é um ato fácil tu assinar uma renúncia a uma posição dessas, né? Mas eu disse, olha, eu pensei para mim mesmo, o resultado, os próximos anos e os seguintes serão como esse. Eu não vou ter espaço, né? Não vou poder conseguir realizar nada, só vai aumentar a minha frustração, e ao mesmo tempo eu estou perdendo tempo e iniciativas que eu posso realizar no meu trabalho natural. Então eu saí tranquilamente, eu não tive... Saiu pela porta da frente. Saí pela porta da frente, não tive nenhuma frustração. E nesse ponto eu vejo eu não me arrependo até, porque se eu simplesmente tivesse optado por ficar quieto no meu canto, como se diz, não tivesse criado mais, suscitado mais conflitos, mais polêmicas, e tivesse sumido do mapa e permanecesse
como vice-prefeito até hoje, estivesse aqui agora sentado, ainda com investido do cargo de vice-prefeito, dificilmente a população de Caxias do Sul iria dissociar o meu nome do que está acontecendo aí. Eu seria corresponsável. E assim eu tenho a consciência muito limpa que eu fiz o possível e eu não tenho nenhuma responsabilidade por esse desgoverno que tomou conta de Caxias do Sul. Isso me deixa muito satisfeito. Perfeito. Dr. Ricardo Fabres Abreu, obrigado pela oportunidade. Vamos com certeza alinhavar outras ocasiões para falarmos mais sobre segurança. Nós precisamos comentar e envolver cada vez mais sobre a segurança. Sempre abertos os estúdios aqui da nossa Bitcom TV. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Até mais. Obrigado.